Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais Entre Sumários Cast e é minha alegria dizer que o nosso feiticeiro favorito está de volta nesta bancada. Seja muito bem-vindo, Gustavo, do Wizard Express. E eu quero também dar as boas-vindas para a fã de Hermione, nossa apoiadora, a Nadine. E figurando aqui pela primeira vez, eu quero também dar as boas-vindas à nossa apoiadora, Bianca. E hoje nós vamos falar sobre curiosidades aleatórias do Wizarding World. Agora roda a vinheta. Eu só queria uns R$ 1.000 sobrando pra eu torrar em livro. Autor e escritor surtando pra caralho. Delinha, o au é espontâneo, gente. Porque assim, né? Todo mundo sabe que artista toma no Desculpa. Enfim, vamos direto pro enredo. Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar o nosso Twitter, @castsumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. E se você estiver conosco pelo Anchor, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento do próximo. E sigam os nossos convidados através dos links na descrição do áudio. E para começar essa bagunça, nós vamos falar sobre os fundadores de Hogwarts e sobre alguns dos nossos membros favoritos da Ordem da Fênix. Então, para isso, eu vou passar a palavra para Nadine, para que ela fale sobre a vida de Godric Gryffindor. Começando a falar sobre o criador da casa mais queridinha da autora que não deve ser nomeada, Godric Gryffindor é o fundador da Grifinória. Ele foi um bruxo inglês, nascido num vilarejo que seria rebatizado como Godric's Hollow em sua homenagem, e é um lugar bem famoso no universo Harry Potter. Boatos dizem que ele veio de uma família trouxa, mas isso não é nada confirmado. Godric foi considerado o maior duelista do seu tempo, e ele era muito habilidoso em duelos com trouxas, usando uma espada em combate. Por isso que a gente se pergunta, por que o Godric tem uma espada? Porque ele achava injusto lutar contra os trouxas usando a magia. Então, sobre a espada. Ele é o principal objeto consagrado dos Grifinórios, e ele encomendou diretamente com o Ragnarok, que é o rei dos duendes na época. É bom saber que na cultura dos duendes, o rei é aquele que tem a maior habilidade para forjar as espadas e trabalhar como ourives. A espada ela é feita da prata mais pura que existia e ela absorve tudo o que a fortalece. Quando o Ragnarok terminou seu trabalho, ele ficou tão encantado com a espada que ele queria ficar com ela. Só que ele lembrou que ele tinha prometido para o Godric que ele tinha muito medo da magia do Godric, porque ele era um grande bruxo. Então ele inventou o boato que o Godric havia roubado a espada dos duendes, mandando todos os duendes tentar recuperar ela. Só que quando os súditos foram atrás, eles foram enfeitiçados pelo Godric para voltar para o Ragnarok e mandar o recado que se ele continuasse atrás da espada, as cabeças dos duendes seriam cortadas por ela. Com isso, o Ragnarok ele parou de ir atrás da espada, mas o boato que o Godric havia roubado continuava. Isso a gente até vê nos filmes e nos livros de Harry Potter. Ele era muito bom em transfiguração também e conjurava um patrono com excelência, o que na época não era muito comum. O Godric ele prezava a coragem, a determinação e a força do coração acima de todas as outras qualidades. Tanto é que ele escolheu a ousadia e a coragem como as suas características para selecionar os estudantes para sua casa. O chapéu seletor de Hogwarts ele era do próprio Godric, que encantou para facilitar o processo de seleção nas 4 casas. Os fundadores não sabiam muito bem como que eles iam escolher os alunos quando estivessem mortos. Então, para resolver isso, Godric retirou o chapéu da própria cabeça e os 4 enfeitiçaram para que ele pudesse classificar os estudantes após a morte dele. Um retrato de Godric ainda está pendurado no castelo de Hogwarts, e ele é uma passagem secreta entre o 7º andar da grande escadaria e o salão ao lado do hall de entrada, e a senha para acesso é Starshine. O retrato mostra Godric como sendo um homem alto e musculoso, com uma juba parecida com a de um leão, cabelos ruivos e a barba para aparar. Ele foi o único fundador que não é mencionado ter descendente, mesmo que tenha se especulado por muito tempo que o próprio Harry Potter seria um descendente através de James, mas isso foi desmentido pelo autor. O Godric também era um grande amigo de Salazar Slytherin, mas quando Salazar começou com suas ideias de que apenas os bruxos puros-sangues poderiam entrar em Hogwarts, o Godric ele foi contra isso, ele achava que Hogwarts deveria ser estendido a todos, então eles meio que acabaram brigando. Também tem boatos que ele era apaixonado pela Rowena Ravenclaw e que Salazar também era apaixonado por ela, então a treta já tinha começado antes disso, só que isso nunca foi confirmado.
Vou falar agora de uma das minhas personagens favoritas, a desastrada do cabelo colorido, Nymphadora Tonks, posteriormente Lupin, que eu vou chamar apenas de Tonks, porque como ela mesma diz, que não gosta do nome dela. Então, a Tonks nasceu em 1973 e ela foi uma bruxa mestiça e filha única de Edmund Tonks, que é conhecido como Ted, e Andrômeda Tonks, que pertencia à família Black. Ela possui olhos azuis claros, com uma pele clara e cabelos de cores chamativas, normalmente rosa chiclete, sendo desastrada, porque sempre que ela chegava no Largo Grimmauld, que é a sede da Ordem, ela tropeçava e derrubava o porta-guarda-chuvas de perna de trasgo que tinha lá, arrancando risadas de todo mundo. Ela também é uma metamorfomaga, que é uma habilidade genética que consiste em permitir que ela modificasse sua forma, seu rosto, seu cabelo, e ela estudou em Hogwarts de 1984 a 1991. Ela era uma lufana e ela cumpria muitas detenções porque ela distraía os alunos durante as aulas e ela se transformava em seus professores para xingar os outros. Depois que ela se forma em Hogwarts, ela se junta ao Ministério da Magia e treina para virar uma Auror, sob os cuidados de Alastor Moody, se tornando uma em 1994. Ela mesma diz que teve muita facilidade em distinção e dissimulação, mas quase não passou no curso de vigilância e rastreamento por ser um pouquinho desligada. Em 1995, ela entra então para a Ordem da Fênix, que foi feita por Dumbledore, e ela trabalha infiltrada no Ministério, ajudando na segurança do Departamento de Mistério. Ela luta na batalha do Departamento de Mistérios e lá ela acaba se apaixonando pelo Remo Lupin, que ele era um lobisomem e ele se sentia muito velho, muito perigoso para ela, e por isso ele acaba rejeitando os sentimentos dela no início. Mas depois eles acabam se acertando e eles se casam no verão de 1997. Pouco tempo depois, a Tonks fica grávida e o Remo ficou preocupado de poder ter passado sua licantropia para o seu filho. Mas isso não acontece, porque o bebê, que é o Ted Remo Lupin, nasce com a genética metamorfomaga da mãe. Em 2 de maio daquele mesmo ano, a Tonks luta na Batalha de Hogwarts e ela foi assassinada pela sua tia Bellatrix, um momento muito triste para todos os Tonks stans. E acho que uma coisa importante de se mencionar em relação a ela é o seu patrono, que primeiramente era um coelho Jack, e depois que ela se apaixona pelo Lupin, ele se transforma em um lobo. Agora, como ele já foi citado, eu vou passar a palavra para a Bianca continuar falando sobre Salazar. Salazar Slytherin foi um bruxo de puro sangue conhecido por sua astúcia e sua determinação. Ele foi considerado um dos maiores bruxos de sua era e, como falante de ofidioglossia, um habilidoso leitor e controlador de mentes. Slytherin foi um dos 4 fundadores de Hogwarts junto com Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. E de seu nome também veio sua casa, a Sonserina. Ele desconfiava de bruxos nascidos trouxas, a ponto de propor que eles não deveriam ser aceitos em Hogwarts. Entretanto, quando ele expressou a sua opinião, eles não concordaram com ele. Em resposta, ele abandonou a escola e nunca mais retornou. Slytherin morreu em algum momento depois de ter criado a Câmara Secreta, escondendo um basilisco pronto para que, quando a Câmara fosse reaberta, ele pudesse expurgar todos aqueles que Slytherin não via como dignos de estudar magia. E agora eu vou falar do queridinho Rony Weasley, Roniquinho, perfeito, cristalzinho lapidado. Rony Weasley nasceu no dia 1º de março de 1980, iniciou seus estudos em Hogwarts em 1991, junto com Harry Potter. Logo ali no começo da história, a gente já percebe que o Rony e o Harry viraram amigos, porque eles estão no mesmo vagão, e aí o Harry começa a puxar assunto com ele, eles conversam, e logo de cara já se deram bem. Um tempo depois chega a Hermione, e aí tem aquela antipatia deles no começo, né? Mas depois os 3 seguem uma amizade que dura por todos os livros e até depois disso. Rony Weasley fez parte da Ordem da Fênix lá em 1995, quando o Lord Voldemort tinha acabado de retornar. Todos os Weasley faziam parte da Ordem da Fênix, e o Rony também era o fiel do segredo da localização da sede da Ordem, que era ali no Largo Grimmauld, número 12. Durante o 7º livro de Harry Potter, o Rony ele se apaixona pela Hermione e aí eles começam a namorar. E depois disso, o Rony casa com a Hermione e eles têm 2 filhos, o Hugo e a Rose Weasley, como a gente pode ver no epílogo. Então, gente, eu vou falar agora da Rowena Ravenclaw e do Olho Tonto Moody. A Rowena Ravenclaw foi uma bruxa escocesa e um dos 4 fundadores de Hogwarts. Ela ficou reconhecida por sua inteligência e por sua criatividade.
A Ravenclaw morreu em algum momento do século XI, depois que ela ficou fatalmente doente. Diz a lenda que o coração partido dela foi a causa, graças à sua filha, Helena, que fugiu com o diadema dela. O quadro de Rowena permanece em Hogwarts. Rowena selecionava os estudantes dela de acordo com sua inteligência, sabedoria e sua casa. A Corvinal abriga, como vocês corvinos sabem, aqueles de mente aberta, grande criatividade e inteligência como sua fundadora. E reza a lenda que os mais bonitos também, mas isso aí é relativo. A Helena, a filha ingrata, estudou em Hogwarts e foi ensinada pela própria mãe. E sobre a ter roubado a tiara, o fantasma dela deu um depoimento sobre o assunto, então eu vou ler agora a fala do fantasma da Helena para vocês. Eu roubei a tiara. Eu pensei que assim ficaria mais esperta e mais importante que a minha mãe. E fugi com ele. Minha mãe, eles dizem, nunca admitiu que a tiara havia desaparecido e fingiu que ainda o tinha. Ela escondeu sua perda. Minha horrível traição. Até mesmo os outros fundadores de Hogwarts. Então ela ficou doente. Fatalmente doente. E apesar da minha traição, ela estava desesperada para viver novamente. Ela mandou um homem que me amou durante muito tempo me procurar. E achou que a força de vontade dele seria o suficiente para me encontrar. Mas ela sabia que nada havia ser feito. Então, assim, tá a cargo de vocês decidirem se a Helena mereceu ser perdoada pela merda que ela fez ou não. Agora vamos falar de um dos meus queridinhos da vida, o Alastor Olho Tonto Moody. Morto no dia 27 de julho de 97, foi um bruxo de puro sangue, considerado o auror mais famoso de todos os tempos. Membro crucial da Ordem da Fênix durante a Primeira e Segunda Guerra Bruxa, Moody serviu com maestria na Primeira Guerra, ganhando uma reputação como habilidoso combatedor das artes das trevas e sacrificando um de seus olhos, uma perna e uma parte de seu nariz durante o conflito. Como auror, ele cumpriu um importante papel encarcerando muitos prisioneiros em Azkaban. Essa atividade acabou fazendo que este bruxo ganhasse muitos inimigos e o fez se tornar extremamente cauteloso e até paranoico sobre sua segurança ao longo de sua vida. E dá pra gente perceber principalmente num dos poucos filmes em que ele aparece, que é o Cálice de Fogo, que é a primeira aparição dele, onde ele faz justamente o que a Minerva não queria que ele fizesse, que é ensinar para aquele bando de adolescentes como se conjura uma maldição proibida. Enfim, o Alastor é um dos melhores personagens de Harry Potter, entre todos, para mim. Sempre vai ser reverenciado enquanto eu viver. Agora eu vou passar a transição para o Gustavo falar da Helga e a gente encerrar o bloco. E aí, galera, hoje eu vou falar da Helga Hufflepuff, a criadora da casa Lufa-Lufa. Helga foi uma bruxa galesa e uma das 4 fundadoras de Hogwarts, enquanto ainda estudava em Hogwarts. Dizem por aí que ela foi a bruxa que teve a ideia de fundar uma escola de magia para ensinar pessoas que estavam sendo perseguidas por serem bruxas. Então ela se juntou, ela conheceu mais 3 bruxos e eles resolveram formar uma escola de magia e bruxaria para ensinar essas pessoas. A Helga era totalmente sem preconceitos, então ela decidiu que para entrar na casa dela bastava ser bruxo. Não precisava ter habilidades especiais, nem nada. Mas o que ela mais prezava eram bruxos de bom coração, bruxos corajosos e bruxos que prezavam sempre pela justiça. Uma das relíquias da casa Lufa-Lufa é um pequeno cálice dourado. Foi passado de geração em geração na família de Helga. Ainda não se sabe ao certo qual é o poder desse cálice. Há indícios de que ele era um artefato muito poderoso no mundo bruxo, fazendo assim ganhar a ambição de muitos bruxos que corriam atrás para poder ganhar essa relíquia, caindo na mão, é claro, de Tom Riddle, que transformou a relíquia em uma das suas Agora, no segundo bloco, nós vamos tratar dele, só a nata da maldade pura em carne e osso. Ou será que não, hein? Enfim, nós vamos falar dos Comensais da Morte. Então, agora eu vou falar sobre quem foi Narcissa Black e posteriormente Malfoy, que apesar dos pesares foi muito importante para a saga Harry Potter. Narcissa era filha caçula de Sirius Black e de sua esposa Drella Rosier Black, e nasceu em 1955, sendo irmã de Bellatrix e Andrômeda, a mãe da Tom. Sendo assim, também era primo de Sirius e Regulus Black. Narcissa é descrita como possuidora de uma beleza natural e deslumbrante, e é a única loura da família Black, como temos retratado nos filmes com sua mecha loura linda. Narcissa frequentou Hogwarts, sendo da casa Sonserina,
e lá ela conheceu seu marido, Lucius Malfoy, que era herdeiro de uma família rica e puro sangue, com quem teve o seu único filho e conhecidíssimo Draco Malfoy. Além disso, ela era muito próxima da sua irmã Bellatrix. Porém, apesar de ser casada com um Comensal da Morte e irmã de uma Comensal da Morte, ela nunca se entregou totalmente ao Lord Voldemort, não possuindo a marca negra, embora apoiava sim a importância de ser um puro sangue e o extermínio dos sangues impuros. Eu acho que um fato importante sobre a Narcisa foi o amor que ela tinha pelo seu filho, que fez superar a sua lealdade a Voldemort, que demonstra que dentro do círculo do Voldemort, o amor ainda foi a força maior que causou a sua derrota final. Eu acho que a Narcisa, a partir do momento que o Lucius é mandado para Azkaban, ela começa a perceber que a sua família é o que mais importa. Então ela coloca o amor que ela sente pela sua família acima até mesmo dos planos de Voldemort. E aí acho que é questão de a gente refletir se ela realmente era totalmente mal ou se ela só estava em um meio que levou ela a ter certas ações. E é óbvio que eu tinha que ficar com o pior de todos, né? Que o homem pra me fazer passar raiva. Pelo amor de Deus, então, Marvolo Riddle. Até o nome desse filho da mãe é ruim. Mas vamos lá. Esse desgraçado nasceu em 31 de dezembro de 1926 e morreu, para a nossa alegria, em 2 de maio de 1998. E no meio desse caminho ele fez muita merda. Muita merda. Para dar exemplos, ele foi considerado um dos feiticeiros e os maiores dominadores da arte das trevas em sua época. O único superior a ele foi Albus Dumbledore, filho único de Tom e Merope Riddle. Riddle foi criado como nascido trouxa, mas depois seu pai o abandonou nas ruas de Londres. E se foi quando a poção de influência cessou, o pai da nova família, aliás. E sua mãe biológica morreu momentos depois para usar ele e dizer seu nome, homenageando seu avô materno, Marvolo Gaunt. Portanto, a primeira merda que ele fez foi nascer. Além disso, o Tom Marvolo Riddle, ele, com a loucura de ser o bruxo mais poderoso de todos os tempos, ceifou a vida de muita gente. Antes e depois das duas grandes guerras. A primeira que ele ceifou foi a Murta Kijemi. Não sei se vocês se lembram, mas ela era Morcrux. Ela morreu com apenas 16 anos, gente. Isso foi muita mancada. Ele envenenou o anel dele, do Marvolo, e deixou que ele fosse entregue a um de seus mentores. E o homem que salvou ele do orfanato, que foi o Dumbledore, tentou matar o Harry enquanto possuía o corpo do Quirrell escondido sob o turbante, matando o professor aos poucos, contaminando os órgãos dele, feito uma doença. Matou a maioria dos unicórnios que existiam na Floresta Proibida para beber o sangue deles. Tinha tesão em uma cobra, que até hoje eu não entendi o porquê. Torturou o Harry e ficou rindo ao assistir isso. E ainda traiu a confiança do Ranhoso, matando a minha porra. Então, assim, o cara não prestava o hobby preto que ele vestia. Ele era um supremacista, ele tinha claramente ideias ridículas, ele é a representação de tudo que é de mal terra, e ele, pra ser pior, não tinha como. Eu acho que não tinha como ele ser pior, não tinha como ele ser um vilão pior do que ele já é. E pra competir com ele, só mesmo a Umbridge. Mas a gente fala dele outro dia. E, cara, sobre ele ter traído a confiança do Snape, o Snape já era um merda antes disso. Mas depois disso ele ficou pior. Então, assim, Voldemort, sem querer ser mal, mas já sendo, você mereceu o que você fez. Terceiro bloco. E vamos aos debates desta semana. E como sempre, nós vamos transitar entre as curiosidades sobre os personagens que estamos e sobre assuntos recentes da franquia do Wizarding World. Para começar, nós vamos falar sobre duas coisas. Primeiro, será a paranoia de Salazar com os estudantes das trouxas e como isso gerou a rejeição que alguns de nós temos com Serena. O que vocês pensam disso aí? Eu acho que a J.K. Rowling, ela meio que forçou essas coisas assim no livro, porque até os próprios personagens, né, o Harry, o Ron e o Hermione, eles têm preconceito com a Sonserina, mas os livros mostram que tem gente retardada e filha da puta em qualquer saga, em qualquer casa, quer dizer. Porque na Sonserina tem o Snape, na Grifinória tem o Rabicho, na Lufa-Lufa tem o Zacarias Smith, que é aquele personagem que só aparece nos livros, e na Corvinal tinha o Gilderoy Lockhart. Tem gente ruim em qualquer casa, gente. Não é porque ela é da Grifinória que ela é melhor, não é porque é da Sonserina que é pior. A minha casa é perfeita. A única coisa que não é perfeita é o Salazar, né? Eu odeio ele.
Olha, Eu não é a concordo. única coisa que não é perfeita nessa casa, não. A gente E o tem Snape também. a gente tem o Draco Malfoy, a gente tem aí bastantes bruxos que não foram muito legais, assim, digamos assim, com outras pessoas. Mas tem tem o Slughorn também, que ele é incrível. Não, a casa é incrível, formou bruxos esplêndidos, mas O Merlin era da Sonserina também. o Merlin era da Sonserina, então não tem nem como a gente debater sem levantar o nome dele, porque Exato. é o Merlin. Mas, gente, falem mais especificamente sobre o fato do Salazar não querer aceitar. Vocês concordam com algumas teorias de que isso seria uma alusão ao nazismo ou vocês veem isso por um outro lado qualquer? Eu concordo, e eu acho que essa questão de você ver só um lado da história, tipo, pelos personagens principais serem da Grifinória e os personagens do livro, a maioria da Sonserina serem, digamos, os vilões, eu acho que isso tem uma alusão muito legal com o fato de que a história da Alemanha, quando a gente pensa na Alemanha, nos alemães nazistas, a gente pensa que todos os alemães eram nazistas, sendo que muitas pessoas do país não concordavam com o que estava acontecendo ou ao mesmo nem sabiam. E eu acho que isso é uma coisa que falta, um ponto de vista sobre as pessoas legais que tem na Sonserina, sabe? É verdade. De fato. As pessoas têm muito preconceito porque realmente é o que mais se falava. Nos livros ainda a gente tem bastante exemplo bom da Sonserina. Só que o filme excluiu completamente. O filme vilanizou a casa completamente. Exatamente. É uma das coisas que eu não gosto do filme. Por causa disso. Tem uma cena do filme que é ali na Batalha de Hogwarts que eu acho que uma das meninas, eu não lembro agora o nome, é a amiga do Draco lá, ela vai contra, né, o fato deles ficarem na escola, e daí eles mandam toda a Sonserina sair dali, só que, tipo assim, não quer dizer que só porque uma menina da Sonserina falou que não aceitava lutar contra, que todos da Sonserina concordavam com ela. Não, e tiveram sim bruxos da Sonserina que lutaram ao lado de Hogwarts. Não tem dúvidas disso. Isso foi um erro muito grotesco que colocaram nos filmes. Foi um erro muito grotesco. Exatamente. O filme humaniza muito a Sonserina. E quanto as ideias de Salazar serem linkadas, digamos assim, ao nazismo, eu acho que a alusão que foi feita foi realmente clara, era realmente a autora queria passar, só que eu não concordo com o jeito que as pessoas falam, de que é fã de Comensal da Morte, é nazista, que não sei o que, é nazista. Isso eu não concordo, porque algumas pessoas veem realmente como uma obra de a alusão clara ao nazismo, mas não ao ponto da gente poder falar que é fã da casa, é nazista, é fã do personagem, é porque é nazista. Exatamente. Esse é um termo muito forte pra gente usar dessa forma, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, concordo. Porém, uma coisa, não concordo com o fato de algumas pessoas falarem que a Bellatrix é um exemplo de empoderamento feminino. Nossa Desculpa. Senhora! Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu nunca vi isso na minha frente. A noção passou assim, ó, correndo. Pois é, a Bellatrix não. A Bellatrix não tem perdão. Não tem versão que dela como vilã. A Bellatrix basicamente se ajoelhava e fazia tudo que o Voldemort queria. Como que isso pode ser um empoderamento feminino? Não tem como. O pessoal gosta dela porque a atriz que fez ela é muito boa. Então no filme ficou muito bom. Sim, a Helena Bonham Carter é uma atriz extraordinária. Porém, ela fez muitos outros filmes. Então a gente tem que pesar isso daí. E outra coisa, a Bellatrix, falando da personagem, esqueçam a Helena, ela torturou gravemente até deixá-los com um final ainda pior do que a morte dos dois pais do Neville. Isso foram as outras coisas que ela fez. Então, assim, o que eu li, as pessoas que, abre aspas, defendem, fecha aspas, a Bellatrix, eles defendem que ela seria um dos exemplos de melhores personagens femininas da saga, porque ela é uma bruxa poderosa, porque ela demonstra ter muito poder dentro dela e ela se mostra como alguém que causa medo nas pessoas. Então, é basicamente por conta disso, por ela ser uma grande vilã. É uma espécie de empoderamento muito parecido
ácido que vem da Rainha Má e Malévola. Exatamente. Mas a Malévola tem um lado bom, a Bellatrix não tem nenhum. Enfim, É. é isso. A Malévola tem um motivo. A A Rainha Bellatrix Má só é, também tem um motivo. A Bellatrix não tem motivo nenhum. Ela é só malvada mesmo. Ela é só uma pessoa ruim. É só racista mesmo. Enfim, gente, pro próximo assunto. De todas as merdas que os comensais fizeram, já que a gente tá falando deles, qual vocês acham que foi a pior? Pra mim, foi a dos pais do Neville. Deus do céu, eu não consigo imaginar como é viver com pais dessa forma. Eles estão ali, mas ao mesmo tempo não estão mais ali. Foi uma coisa muito cruel. Foi mesmo. Mas eu acho que pra mim foi o Greyback ter mordido o Lupin só. Sabe, ele já... Se eu não me engano, ele tomava a poção de acônito, não sei. Mas ele mordia as pessoas só por morder, sabe? A gente vê até isso com o Gil Weasley, quando o Greyback ataca ele sem estar transformado. Ele fez isso pra se vingar do pai do rei. Ah, foi verdade. Tinha esquecido disso. Foi uma crueldade enorme ele fazer isso com uma criança. Ele condenou uma criança pro resto da vida. O Lupin, ele sofreu a vida inteira por conta dessa mordida. Sim, tanto que ele não queria nem ficar com a Tonks, né? Porque ele tinha medo de passar licantropia pro filho. E eu acho que ele não queria nem ir pra Hogwarts. O fato dos comensais matarem trouxas também, que não tinha nada a ver com a história e matavam pra diversão. Sim, mas eles matavam porque eles matavam, gente. São comensais da morte. Você querer que os comensais da morte não matem, aí é sacanagem. Mas tipo, matar bruxos... É com os bruxos? O que o trouxa tem a ver com isso? Com essas pessoas. Tá matando todo mundo. Não importa quem é quem, não. A gente mata e acabou essa história. O Voldemort se importava com quem ele matava? Ele não se importava. Então por que os algozes deveriam se importar? É essa a lógica. Exatamente. Faz sentido. Então, assim, gente, ainda nessa pergunta, vocês acham que a Narcisa poderia ser perdoada? Eu acho que ela tinha que ficar alguns anos em Azkaban por ela ter apoiado e tudo mais. Mas eu acho que em relação aos outros comensais, tanto que ela nem era uma comensal, mas ela deveria ter não perdoada, mas tipo, ter sido considerado um pouco o fato dela ter mentido pro Voldemort, sabe? Não sei, minha opinião. Mas ela deveria ter tido um arco de redenção, porque ela realmente é uma personagem era e não era comensal, então nem a marca negra ela não tinha, então tipo, ela merecia um arco de redenção, ela merecia ter uma chance. Então, verdade, eu acho que ela, é o que eu tava falando, ela era conivente, né, com a situação, quem cala consente, sabe? Porque ela não se opunha ao que o Voldemort fazia, mas ela também não se envolvia. Ela tava ali meio que neutra, sabe? Ela só tava acompanhando o marido. Mas o Lúcio, eu odeio ele e, nossa senhora, eu queria que morresse. O Lúcio não tem perdão nenhum. Nossa, o Lúcio, cara, olha, não dá. O Lúcio, ele era nojento. Queria ter que fazer isso. Eu não queria ter que fazer isso, mas eu tenho que fazer, porque senão vão me cobrar. Se você só perdoa a Narcisa dizendo que ela merecia um arco de redenção, por que o Ranhoso não merece? Explica pra galera aí. Não, eu acho que ele merecia, sim, mas ele... A diferença toda foi tudo que ele fez, né, com crianças. Eu não sei explicar direito. Por quê? Porque, tipo, a gente não conheceu muito da Narcisa. A gente conheceu ali o que ela via, ela é um personagem superficial. O Snape não. O Snape a gente conheceu o pior lado dele, o lado que humilhava crianças, o lado de ser o maior medo de uma criança, o lado de ter entregue a mulher que ele amava à morte. Tipo, foi horrível o que ele fez. A Narcisa e aí não tem muito sobre ela. Entra uma questão. A Narcisa já nasceu nesse meio. Claro que a Andrômeda conseguiu, ela não apoiava isso. Mas a Narcisa já nasceu nesse meio e se casou com uma pessoa que aceitava isso também. Agora, o Snape não, ele amava alguém que não era puro sangue. Então, o fato dele ter entregue a Lily pro Voldemort já mostra que o caráter dele não, né? Fora que ele é um obcecado do caramba, né, mano? Ele fala pro Dumbledore poupar a Lily e falar, e deixa o James e o Harry lá. Aí o Dumbledore olha pro Snape e fala, você me noja. Eu adorei essa parte no livro. Nossa, não, assim, o Snape, as coisas, eu gosto muito dele como vilão,
porque a construção de personagem dele foi muito boa, o papel que ele desempenhou como agente duplo foi incrível, mas o fato dele fazer bullying com os alunos e o fato dele seguir pessoas que queriam a morte da Lilian é muito contraditório. Se ele amava ela de verdade, por que ele foi fazer isso? Ele não amava, gente. Isso é obsessão. Ele era obcecado. Vocês têm noção que ele cortou a parte lá da carta que a Lily deu pro Sirius só porque estava escrito com amor Lily? Ele cortou só para ter a assinatura dela. Vocês têm noção do que é isso? Ele era obcecado, isso é sem dúvida. Isso Sim, mano, tem que ser muito doente da cabeça para achar normal o amor do Snape pela Lilian. Tem que ser muito doente da cabeça. Não, normal não é de jeito nenhum. E eu acho que a gente não pode nem chamar de amor, né? Era bem uma obsessão mesmo. Ele era um homem obsessivo. Mesmo depois da morte dela, ele continuou obsessivo por aquela mulher. É uma coisa estranha. Exatamente, gente. Sempre é, na verdade, sempre obsessivo, não sempre amor. A frase que mais é usada para os fãs de Harry Potter é, na verdade, um negócio totalmente abusivo. E, sabe, assim, é o que eu tô falando. O problema não é a pessoa gostar do Snape, o problema é ela passar pano para esse tipo de atitude. Porque você pode muito gostar de um personagem e você gostar da construção dele, você gostar dele como vilão e tal, mas não passar pano para as atitudes dele. Tem vários exemplos disso com várias sagas e séries e tal. Você pode gostar de alguém, mas falar assim, olha, não passa pano para as atitudes. Exatamente. Isso é uma coisa legal que eu acho. Isso é uma coisa legal que eu acho dos fãs do Draco, porque os fãs do Draco mesmo, eles não passam pano pro que o Draco fez. Eles admitem todos os erros, eles admitem tudo. Que a maioria do fandom do Draco queria esmurrar ele na porrada. Então isso é uma coisa que eu admiro demais no fã-clube dele. Eu queria muito conhecer esses fãs que você tá falando, Gustavo, porque eu É verdade, eu também. conheço, e fiquei rastejando ao redor dele. Eu não conheço nenhum fã desse tipo. Enfim, vamos pro terceiro tópico desse debate para a gente encerrar esse episódio. Agora, mudando completamente de assunto, como vocês fãs da saga, o ator Johnny Depp, conhecido mundialmente por Piratas do Caribe, seu personagem Jack Sparrow e agora por Grindelwald, finalmente ele saiu da franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam. E agora, por isso, o terceiro filme foi adiado para 2022. Quais são as opiniões de vocês desse imbróglio e quem vocês querem nesse papel no lugar do Johnny? Foi tarde. Eu acho que demorou muito para ele sair. Eu acho que demorou muito para o Warner tirar ele do papel, porque, foi um escândalo muito grande envolvendo ele, foi uma coisa muito horrível, então era questão de tempo até tirarem ele de lá. Eu acho que ele não ia sobreviver a franquia inteira, só que eles demoraram muito e aí fizeram tudo em cima da hora, assim, tiveram que adiar, agora vão correr atrás de novo ator. Eles embolaram tudo, eles podiam ter feito isso bem antes. Exatamente. Eu lembro que em 2016, quando saiu toda essa polêmica dele com a Amber e tal, foi muito doido, porque essa polêmica surgiu 2 semanas antes do filme estrear e a gente não sabia que ele estaria no filme até isso acontecer. Então foi na mesma semana que falaram que o Johnny Depp ia estar em Animais Fantásticos, saiu todo esse negócio e gerou muita discussão, porque nessa época o Kevin Spacey, que é aquele ator lá de House of Cards, ele estava num filme e ele estava com muita maquiagem no filme e quase não dava para ver que era ele, por causa dessa maquiagem pesada que fizeram nele, mas tiraram o cara, e ele era um dos personagens principais do filme, tiraram todas as cenas dele e regravaram tudo de novo. O filme, ele já estava pronto para estrear. E aí, em Animais Fantásticos Onde Habitam, que o Johnny Depp aparece em 2 minutos no primeiro filme, eles não tiraram. E ainda fizeram o cara ser protagonista do segundo filme. Poderiam ter tirado ele já no segundo filme. Ia facilitar muito mais as coisas. Uhum. Gente, concordo com vocês três, só que acontece o seguinte, a atitude da Warner em demorar para tirar o Johnny Depp do elenco, eu entendo, não defendo, mas entendo, porque foi uma questão judicial muito longa. A questão da Amber e do vídeo ser verdadeiro ou ser falso ficou rondando na justiça durante meses e meses e meses. Então, assim, até a Warner conseguir ter certeza verídica que o vídeo não tinha nenhuma alteração,
até eles receberem depoimento de todas as testemunhas, até aí acabar de prestar depoimento, até todos os advogados serem ouvidos. Julgamento leva tempo, gente. Eu sou uma estudante de direito, então eu estou defendendo basicamente a justiça, não estou defendendo Johnny Depp, pelo amor de Deus. Um processo leva tempo, ainda mais um processo sobre violência doméstica. Então, eu entendo o papel da Warner como empresa de esperar que todos os trâmites do processo fossem feitos até eles terem a decisão de tirar o Johnny Depp de lá. Só que acontece o seguinte, ainda assim eles demoraram, porque o processo acabou, e continuaram gravando o filme com ele dentro. Então isso foi o erro crucial da Warner nessa história. Agora, sobre o autor que vai entrar no lugar dele, a sugestão que apareceu foi o Mads Mikkelsen. Quem não sabe, o Mads Mikkelsen é um ator britânico mundialmente conhecido pela série Hannibal da Universo, mas também conhecido como o vilão do primeiro filme do Doctor Strange, do Doutor Estranho, melhor dizendo. Que eu agora esqueci o nome do filme, mas enfim. Ele não é o Dormammu, tá, gente? Ele é o bruxo que invoca o Dormammu, tá? Só para vocês entenderem. Então, assim, o Mads Mikkelsen é uma sugestão. Estão sondando ele, parece que ele tá afim, não sei qual vai ser a direção da Warner e eles vão tomar essa história porque ele tinha um contato com o universo, então não sei se o contato foi desfeito, não sei o que é. E também tem outras sugestões, então eu queria que vocês falassem nomes de autores aleatórios que vocês acham que se encaixaria no Grindelwald. Olha, eu tô vendo os fãs de Harry Potter muito empolgados com essa negociação da Warner com o ator e muita gente que acompanha o trabalho dele falou que ele seria um excelente Grindelwald. Então eu tô confiando nisso, eu tô confiando que realmente ele vai assinar com a Warner e que a gente deve ver ele aí nos próximos filmes. Ok, última pergunta para encerrar o episódio. Fala, Nadine. Não, eu ia falar que eu não sou capaz de opinar. Ótimo. Enfim, a última pergunta para encerrar o episódio. Galera, com a saída do Johnny Depp, a Warner também, para fazer cereja do bolo, vamos dizer assim, resolveu que ia tentar fazer alguma coisa para tirar os direitos da J.K. Rowling e desligar ela da franquia de Animais Fantásticos e Onde Habitam e tentar fazer com que esse desligamento fizesse a saga ficar um pouco mais limpa, vamos dizer assim, e conseguir atrair de volta o interesse do elenco antigo do filme de Harry Potter, até porque o Daniel Radcliffe deu uma declaração anos atrás, dizendo que ele adoraria voltar nesse papel, porém, desde que a J.K. Rowling não estivesse envolvida em nada sobre o filme ou série que a Warner fosse criar dentro do mundo de Harry Potter. Então a Warner tentou fazer essa história de tirar os direitos da JK e não tem como fazer isso. Na minha visão é meio que impossível a Warner conseguir fazer isso, tanto através de processo, tanto através só de menção, porque o mundo bruxo saiu de dentro da cabeça dela, ela sendo uma pessoa horrível ou não, ela criou isso. Então é muito complicado você arrancar de uma pessoa o que ela mesma fez, o que ela já pariu. Então, assim, eu acho complicado. E vocês acham que a Warner conseguiria fazer isso? A única chance disso acontecer é a J.K. ter o mínimo de consciência possível, que a gente sabe que é impossível, de ela mesma abrir mão dos direitos da franquia, porque ela é a criadora, é impossível você tirar os direitos autorais de uma criadora, principalmente baseado em uma coisa que não é crime e não é mundialmente divulgado, tipo, se ela fosse uma assassina, por exemplo. Eu não estou falando que o que ela fez é menos importante do que um assassinato, porém é mais reconhecido pelo público. Então eu acho que é impossível, não tem nem como cogitar a retirada dela dos direitos de Harry Potter, até porque é a criadora do mundo bruxo. E eu acho que os fãs estão pirando na batatinha e que estão criando uma esperança que não vai dar em nada. Eu concordo com o Gustavo. E eu acho que se colocando no lugar dela, não que eu apoie ela ou nada, né? Por mim, eu ficaria muito feliz se realmente ela saísse. Mas você criar todo mundo, você escrever, você pensar e depois você ser colocada de lado, sabe?
Eu não aceitaria se fosse comigo. Mas, infelizmente, eu acho que é uma esperança que a gente não tem como nem ter, porque é muito difícil a Warner conseguir isso. Eu acho que assim, eu também, né, ficaria feliz se a J.K. Rowling não tivesse envolvida, mas isso é impossível. E outra, a gente sabe o que acontece quando tem alguma coisa de Harry Potter sem a J.K. Rowling estar envolvida, né? Cursed Child tá aí pra provar isso. Então, eu acho que seria muito mais desastroso se eles tirassem a J.K. Rowling do envolvimento da franquia, porque ia começar a tomar uns rumos nada a ver. Ainda mais sendo Animais Fantásticos Não Já Habitam se passando numa época que a gente não tem muito conhecimento sobre, ia estragar demais. Então imagina assim, chegar lá no quinto filme, que já foi confirmado que vai se passar em 1945, né? Vai ter aquele grande duelo do Dumbledore com o Grindelwald e tal, não sei o quê. Imagina se a J.K. Rowling não estiver envolvida. Vai ferrar tudo, tudo. E uma das coisas que eu mais quero ver em Animais Fantásticos é eles explorarem a história da Ariana. Porque já é quase que confirmado que a Ariana Grande, a Ariana Dumbledore era um obscurial. Então, sei lá, mas assim, eu acho que a galera não vai conseguir tirar a J.K. Rowling, porque ela sempre foi muito exigente com o universo mágico dela, tanto que ela só foi vender os direitos autorais para adaptações de filmes quando ela assinou o contrato e ela falou: eu vou ter controle sobre 100% das coisas que acontecerem aqui. Então ela não ia só deixar o mundo de Harry Potter a Deus dará, assim, entendeu? Infelizmente, né? Porque, assim, né? Transfóbica, né? Aí eu já discordo de você de falar que não daria certo se tirasse ela. Eu acho que se contratassem, se fizessem um time legal de roteiristas conceituados, porque a gente está falando de uma franquia muito grande. Então, para isso acontecer, a gente precisaria de excelentes roteiristas. E eu acho que se houvesse um time desse, um time de peso em cima do roteiro para escrever, que realmente pesquisasse, que realmente lesse os livros, lesse o material que tem disponível sobre a saga, eu acho que seria um ótimo caminho, eu acho que daria super certo, mas é que a gente tenta cogitar uma coisa que é impossível, que nunca vai acontecer. Então, mas é que, sei lá, eu fico pensando assim, se os filmes de Harry Potter que já tiveram a J.K. Rowling envolvida no final, assim, dos filmes, já teve alguns furos, tipo o Harry aparatando em Hogwarts, né, o Enigma do Príncipe inteiro, na verdade, é um furo de roteiro. A cena da Toca pegando fogo, sabe? Umas coisas bem nada a ver. Então pensa isso sem a J.K. Rowling, entende? É esse o meu medo. Ainda mais assim, agora estão falando que pode ter uma série sobre os marotos. E eu tenho medo, porque agora, depois de Cursed Child, eu peguei trauma de tudo que tem a ver com isso de Harry Potter, sabe? Expandir a história de Harry Potter. Crimes de Grindelwald eu acho horrível. Esse filme não faz um pingo de sentido. Lógico que é o segundo filme, né? E vou explicar as coisas nos próximos. Mas mesmo assim, o filme é muito ruim. Então, né? Mas aí é porque os roteiristas, eles realmente não fizeram o dever de casa. Parece que eles sequer leram os livros de Harry Potter para poder traçar o roteiro dos filmes. Então, foi uma coisa bem absurda, foi uma coisa bem nada a ver. Por isso que eu tô falando de realmente contratar roteiristas conceituados, realmente. E agora que a saga já tem todo esse sucesso no cinema, sucesso nos livros, eu acho que eles não iam dar um mole desse de fazer uma adaptação que não fosse fiel, que não fosse decente. Porque mesmo Percy Jackson, que o autor também é super ligado nessas coisas, a primeira coisa que tiveram, os primeiros filmes, foi um total fracasso. Agora, com ele envolvido, ele está conseguindo consertar tudo. Então, mas eu acho que talvez se contratassem os roteiristas certos, a gente teria até uma série legal, uma série bacana dos Marotos, a gente poderia ter uma série legal dos fundadores de Hogwarts, tem bastante coisa para explorar, que o que está barrando mesmo, o que está impedindo a gente de ver esse tipo de coisa é a autora, é ela que barra tudo, né? Sim. Você citou Percy Jackson agora e eu concordo plenamente. Até porque, assim, eu sou fã de Percy Jackson já tem muitos anos. Já tem mais de 6 anos. Então, né, os filmes foram uma decepção, assim. A gente esperava uma coisa, veio outra. A única coisa que é igual é o nome dos personagens. Mas eu tenho muito medo de alguma coisa parecida acontecer com Harry Potter. Eu sei que é muito mais difícil, porque Harry Potter é a maior saga do mundo. Isso não tem como negar.
Então, se fizessem uma coisa muito ruim, assim, uma merda muito grande, os fãs iam cair em cima da Warner e de todo mundo, e aí ia ferrar pro lado deles. Eles iam perder muito dinheiro, mas ainda assim dá medo. Eles podiam pegar os roteiristas de Jogos Vorazes, que foram, assim, fenomenais em questão de adaptação. Sim, meu Deus, Jogos Vorazes é idêntico ao livro, idêntico. Enfim, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela ajuda a escrever o roteiro, mesmo com todos os empates que tivemos. E eu sou a Rai, e está encerrando mais um episódio do Entre Sumários Cast. Eu vejo vocês na semana que vem e até a próxima. Tchau! O Entre Sumários Cast é organizado pela equipe do blog Entre Sumários e Fins, e este episódio foi escrito com a ajuda de Gustavo, do blog Wizard Express, nosso parceiro de sempre, as nossas apoiadoras Nadine e Bianca. E para vocês, a citação do dia é: não tem apenas dos mortos, Harry. Tem apenas dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Harry Potter e as Relíquias da Morte, da autora que não deve ser nomeada, dita por Alvo Dumbledore. Eu sou a Rai e eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima.